Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo falaremos sobre matriz inversa e justificaremos a fórmula que nós encontramos para calcular uma matriz inversa 2x2 no vídeo anterior. Beleza. Então, se eu tenho uma matriz 2x2 que eu estou chamando de A, B, C e D, né, 4 elementos, a matriz inversa dela é possível calcular segundo esta formulinha. O que acontece com a diagonal principal? Os elementos invertem a ordem, ou seja, D vai para cima e o A vai para baixo. E os elementos da diagonal secundária invertem o sinal. Além disso, aparece aqui fora multiplicando 1 sobre o determinante da matriz original. Mas da onde que surge esta fórmula aí? E é nesse vídeo que nós vamos tentar justificar, porque aqui no canal nós valorizamos e damos significados às fórmulas que nós criamos na matemática. Então, suponhamos que você tem uma matriz M, né, essa daqui, vou até escrever aqui, então, A, B, C, D. Você gostaria de multiplicar por uma matriz, por alguém, né, por isso o ponto de interrogação, de tal forma que essa multiplicação desse uma matriz identidade de ordem 2. Ou seja, que identidade de ordem 2? 1, 0, 0, 1. Resta-nos saber quem que é essa matriz, que a gente já conhece. Porque na playlist de matrizes nós vimos matriz inversa, que é aquela ideia. Pega uma matriz original, multiplica por alguém, pela inversa, e isso vai dar identidade. Mas quem que seria essa matriz inversa? Quem que seriam os elementos que a compõem? Como a gente está pensando a matriz M genericamente, nós temos que pensar a matriz inversa genericamente também. Então suponha que a matriz ponto de interrogação, por enquanto que eu não sei que é inversa, seja de tal forma que eu vou chamar de x, y, w e z. E eu quero descobrir quem são esses elementos, x, y, w e z. Eu queria que você tivesse o cuidado que, apesar de ser tudo letra, elas possuem significados distintos. Enquanto A, B, C e D seriam os valores da matriz M original, então A e B seriam números reais da matriz M. O x, y, w e z são as incógnitas, são os valores que eu vou descobrir. Ou seja, são os valores que de alguma forma vão satisfazer esse sistema, que eu vou calcular daqui a pouquinho. Então, quem que eu quero descobrir os valores? É de x, de y, de w e de z, que a gente sabe que passará a se chamar a matriz inversa. E eu tenho que concluir esse vídeo mostrando que essa matriz inversa vai dar origem a esta fórmula aqui. Beleza? Esse é o desafio deste vídeo. E vamos lá, cálculo braçal. A primeira coisa a ser feita é fazer o produto dessas matrizes. Como ambas são de ordem 2, é possível efetuar o produto. E eu vou escrever aqui embaixo como vai ficar. Beleza? Olha lá. Então, produto usual de matrizes. Vamos multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. A vezes x, AX. B vezes W, BW. Somei. Beleza? Agora a primeira linha com a segunda coluna. A vezes Y, AY. B vezes Z, BZ. Então a primeira linha aí, sucesso. Show de bola. Passamos à segunda linha. Vamos multiplicar CD por essa daqui, então C vezes X, CX, mais D vezes W. Multiplicando a segunda linha pela segunda coluna, nós vamos obter a seguinte expressão. C vezes Y, CY, mais D vezes Z, DZ. Como eu já chamei atenção, apesar de ter tudo letra, cada um tem o seu papel. Enquanto o que está A, B, C e D são os valores, seriam os coeficientes, as incógnitas são x, y, z e w. Beleza? Toma cuidado. E isso seria igual a matriz de identidade. Que a gente sabe que é 1, 0, 0, 1. Como essa daqui é uma matriz 2x2 e essa daqui é uma matriz 2x2, elas são iguais. E a igualdade de matriz é termo a termo. Ou seja, essa expressão aqui ó, tem que ser igual a 1. E essa expressão aqui tem que ser igual a 0. Da mesma forma que essa expressão tem que ser igual a 0 e essa daqui tem que ser igual a 1.
Se você reparar bem, eu vou cair num sistema. Por quê? Eu tenho duas equações com duas incógnitas. Quem são as minhas incógnitas? X e W. E do lado de cá, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Quem são as incógnitas? Y e Z. Então agora nós vamos tentar desenvolver e achar as soluções desses dois sistemas. A começar pelo sistema azul, que eu vou escrever aqui, ó. AX mais BW é igual a 1. E CX mais DW é igual a 0. E aqui eu vou usar o método da substituição, que consiste em isolar uma letra e substituir na outra, né? Isolar uma variável e substituir na outra. Eu vou dar preferência pela de baixo, porque é igualada a 0. Então vai ficar mais fácil de isolar. Então aqui, quem são as minhas letras? Ou melhor, quem são as minhas variáveis? X e W, não se esqueça disso. C e D são os coeficientes, são números, tá? Da matriz M. Então vamos isolar X, por exemplo. CX é igual a menos DW. Né? Passando C dividindo, eu vou ter que ter menos DW sobre C. Como eu estou usando o método da substituição, eu vou pegar o X e vou substituir na outra equação, na primeira. Vai ficar assim, ó. A vezes X. X agora tem uma cara. Menos DW sobre C. Mais BW é igual a 1. Para tentar eliminar esse C no denominador, eu vou multiplicar de fora a fora por C. Então, vou multiplicar por C de fora a fora, ó. Isso eu posso, porque a equação é uma balança. Eu posso fazer qualquer coisa desde que eu faça de ambos os lados. O que vai acontecer nessa primeiro termo aqui, ó? Vai cancelar o C de cima com o C de baixo. Consequentemente, eu anulo a divisão, que poderia ser um problema mais pra frente. Então vai ficar assim, ó. Menos ADW mais CBW igual a 5. Show? Lembra quem que é a incógnita? A incógnita é W. Então eu vou colocar ela em evidência. Menos AD mais CB. Uma coisa está multiplicando, né, numa equação. Então se eu quero isolar o W, isso que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. W é igual C. E quem vai ficar embaixo? Menos AD mais BC. E aí, o que eu teria feito? Eu teria encontrado o valor de W. Mas encontrado assim, professor, com tudo letra? Pensa, se você tivesse a matriz M, aqui seriam valores. 1, 2, 3, 4, por exemplo. Você conseguiria substituir e encontrar o valor de W. Show? O que nós vamos fazer agora? Encontrar o valor de X. Beleza? Mas dá uma olhadinha. O X, ele é quem? Menos D sobre C vezes W. Né? Que é isso daqui, ó. Quando eu substituir por W, o que vai acontecer? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou substituir o W, por isso que eu encontrei. Vai ficar C em cima e menos AD mais BC embaixo. Como é um produto, tem C em cima e C embaixo, o que vai acontecer? Se anulam, se cancelam. Ficando quem, final das contas? Ficando a seguinte expressão. Igual. Menos D em cima. E quem embaixo? Menos AD mais BC. De acordo, pessoal? Então, show. E novamente eu conseguiria encontrar o X. Por quê? Todos esses valores seriam os coeficientes da matriz M. Era só substituir e encontrar. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Desenvolver o segundo sistema. E daqui a pouco eu vou voltar. Note que eu chamei uma expressão aqui em vermelho para justamente destacar. Vamos resolver o sistema aqui em preto. Que vai ser da mesma forma. Bem similar ao anterior. AY mais
BZ igual a 0. E o de baixo, CY mais DZ igual a 1. Por onde eu vou começar? Eu vou usar o método da substituição. Vou começar pela de cima. Por que pela de cima? Porque tem 0, é mais fácil de isolar. Lembra quem são as incógnitas nesse caso? Y e Z. A e B, C e D são os coeficientes. Tá? Repito sempre isso que é importante. Então vamos isolar o Y. Vai ficar AY igual a menos BZ. Passo o A dividindo. Vai ficar menos BZ sobre o A. Show? Muito bem. Isolamos o Y na primeira, nós vamos substituir o Y na segunda. Então vai ficar assim, ó. C vezes Y. Y agora tem uma outra cara. Menos BZ sobre A. Mais DZ igual a 1. Beleza? O que nós vamos fazer de fora a fora? Multiplicar por A. Por que multiplicar por A? Para justamente cancelar e não ter fração. Então vamos multiplicar por A de fora a fora. Beleza? O que vai acontecer aqui no primeiro termo? Vai cancelar o A de cima com o A de baixo. Vai sobrar menos CBZ. Aqui eu vou ter A DZ e aqui eu vou ter 1 vezes A, que é A. Lembra quem que é a incógnita? A incógnita é Z. Então vou colocar ela em evidência. Menos CB ou, posso colocar se preferir, para respeitar a ordem do alfabeto, BC mais AD igual a A. Se eu quero isolar o Z, o que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar assim, ó. A dividido por menos BC mais AD. Show? Só que para questão de ordem, eu vou só inverter. Vou escrever o AD na frente, tá? Então ficaria assim, ó. AD menos BC. E aí eu tenho a expressãozinha do Z. E eu conseguiria achar porque só envolve os coeficientes da matriz M. Então seria só substituir se eu tivesse eles originalmente. E aí, por fim, eu vou usar a expressãozinha para encontrar o Y. Então, o Y é igual a menos B sobre A multiplicado por Z. Só que Z agora tem uma cara, então eu vou substituir. Justamente a expressão que está em cima, ó. Né? Então vai ficar em cima A, embaixo AD menos BC. Dá para cancelar, né? Esse A de cima com o A de baixo, porque é um produto. Quem que vai sobrar no final das contas? Vai sobrar o menos B em cima, dividido por tudo isso, ó. AD menos BC. E essa também eu conseguiria encontrar, porque só envolve os coeficientes da matriz M. Vocês devem ter reparado que tem uma expressão que eu destaquei sempre em vermelho. E é daí que foi uma das motivações deles chamarem algo de determinante. Por quê? Ao fazer os cálculos matemáticos, uma expressão, no caso 2×2, era recorrente aparecerem nos cálculos de sistema, né? Menos AD mais BC. Menos AD mais BC. Aqui é AD menos BC. AD menos BC. Então, sendo isso recorrente, por que não dar um nome? Por que não destacar, não evidenciar isso? Sendo uma expressão notável, que estava aparecendo constantemente. E para falar disso, eu gostaria de retomar a expressão que eu tenho quando eu calculo o determinante de uma matriz. Então, olha essa matriz M aqui, ó, uma matriz 2×2. O que seria o determinante dela que nós já vimos em vídeos anteriores? O determinante dela nada mais é que o produto da diagonal principal, então AD, menos o produto da diagonal secundária, BC. Guardem isso. AD menos BC. E aí, quando os matemáticos estavam fazendo os cálculos,
eles observavam que isso aparecia nas expressões de sistemas. AD menos BC. Então por que não dar um nome para isso? Por que não chamar a atenção disso, que é uma expressão recorrente, no caso 2 por 2? Ao invés de chamar AD menos BC, vamos escrever isso como sendo o determinante. Então, aqui eu vou escrever como determinante da matriz M. Beleza? E aqui também. AD menos BC como determinante da matriz M. Mas aqui não é o determinante. Aqui é menos AD mais BC. Então, para corrigir isso, por que então eu não tento transformar isso nessa expressão? Fazendo o quê? Multiplicando em cima e embaixo por menos 1. Multiplicar por menos 1 em cima e embaixo eu posso, desde que eu faça nos dois sentidos. E multiplicar por menos 1 é inverter o sinal. Então, isso daqui ficaria menos, isso daqui ficaria mais, isso daqui ficaria menos. Eu estou mantendo a igualdade, porque eu estou fazendo uma equivalência. Multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, isso daqui ficaria mais, isso daqui ficaria mais, isso daqui ficaria menos. Ou seja, quem que surgiria aqui? AD menos BC, determinante da matriz M. E quem que surgiria aqui, ó? AD menos BC, o determinante da matriz M. Moral da história, pessoal. Quando eles voltassem, lembra quem que era a inversa? A inversa era justamente essa daqui, ó. Eu tinha colocado x, y, w e z. Neste momento, todos os coeficientes foram encontrados. X, y, w e z. Eu posso substituir eles, porque eu encontrei. E o que está sendo válido é só os coeficientes da m. Então, no lugar do x, quem está aparecendo no lugar do x? O x está aqui, ó. D sobre o determinante da m. Então, no lugar do x, é D sobre o determinante. Então, vou colocar só determinante, fica implícito que é da m. Quem que é o y? O y é menos b sobre o determinante da m. Quem que é w? W é menos c sobre o determinante da m. E quem que é z? Z é a sobre o determinante da m. E aí, o que eles observaram ainda? Que todos esses números estavam sendo divididos pelo determinante. E dividir pelo determinante nada mais é que multiplicar por 1 sobre o determinante. Porque dividir por 2, por exemplo, é multiplicar por meio. Então eles colocaram essa expressão lá fora. E escreveram a matriz inversa da seguinte forma. Igual 1 sobre o determinante da m multiplicado a seguinte matriz. D menos B menos C e A. Ou seja, a fórmula da matriz inversa. Então, se você tiver os valores da matriz original M, A, B, C e D, você não precisa fazer nada de sistema, porque o sistema já foi feito para justamente deduzir esta formulinha aqui. E você pode usar sempre que você quiser. Espero que você tenha gostado dessa dedução, que vem através do sistema, e uma justificativa porque que a fórmula da matriz inversa 2 por 2 é deste jeitinho. 1 sobre o determinante da original, e aqui acontece a inversão da diagonal principal e os valores da diagonal secundária são invertidos o sinal. Até o próximo vídeo.